Arapiraca, 22 de agosto de 2024, Dia Nacional do Folclore. Hoje nós temos a grata satisfação, presidente Elvio, de estar recebendo nossa futura prefeita, Fabiana Pessoa. Presidente, poderia apresentar a nossa prefeita? Boa tarde, Arapiraca. Vou começar dizendo que ela nasceu em março de 1980, justamente no mês que se comemora o Dia da Mulher. Ela é empresária, é política atuante e em Arapiraca ela já foi vereadora, vice-prefeita, prefeita, como também representou as mulheres de Arapiraca na Secretaria de Estado da Assistência Social. No início deste ano, ela recebeu de JHC, presidente do Partido Liberal em Alagoas, a missão de assumir o PL em Arapiraca. E por presidir o PL no segundo maior colégio eleitoral do Estado, com o apoio de João Henrique Caldas, numa prosa que nasceu debaixo do frondoso pé de Arapiraca, sempre lembrando que a terra de Manuel André é dependente e carente da força das mulheres. O jovem JHC escalou não só ela, mas uma outra liderança feminina na formação de uma chapa representativa, mostrando a grandiosa importância da presença da mulher no cenário político de Arapiraca. Fabiana Pessoa. Essa é a recepção da UCA nesse podcast a você. Muito obrigada a você, Elvio, a você, Jofre, e a todos que fazem a UCA, por me abraçar nesse momento tão difícil, né, que é dessas conjunturas políticas. Me sinto muito honrada de estar hoje representando todos vocês, né, nessa caminhada. Me sinto muito encorajada de estar aqui mais uma vez buscando dias melhores para a nossa querida Arapiraca, né? E já como eu disse, é um prazer estar na presença de vocês. Vocês são muito queridos, viu? Obrigado. A satisfação é nossa, Fabiana. Eu vou passar para o nosso presidente Elvio fazer a primeira pergunta. Bom, nós começaríamos falando de educação, certo? Mas como se trata do segundo colégio eleitoral de Alagoas, né? Um colégio de quase 157 mil eleitores, né? Onde as mulheres representam 55% desse eleitorado. E aí eu pergunto à nossa futura prefeita: vamos arregaçar as mãos e buscar no eleitorado feminino esse diferencial? Com certeza. E assim, a mulher em Arapiraca, ela teve uma participação muito ativa, né? Tanto na Câmara quanto na prefeitura. E assim, além de sermos numerosas nesse pleito, né, nos últimos anos, a gente tem que despertar de também nos fazermos representar. No período que eu fui vereadora em Arapiraca, 2016, onde eu assumi 17, havia 13 vereadores e 4 mulheres entre esses, né? E hoje a gente tem 19 e apenas uma mulher. Então é nítido que houve uma diminuição muito brusca da representatividade de mulheres. E eu gostaria muito de aproveitar esse momento para enviar uma mensagem, né, a todas eleitoras, munícipes de Arapiraca, que a gente precisa mudar essa situação, dar oportunidade às mulheres, porque eu vejo que a mulher ela tem um olhar diferente perante a sociedade, perante os problemas públicos,
E sempre nas suas escolhas, elas conseguem, digamos que, atender melhor os anseios das famílias e seus componentes. Porque a família não é só a família é a mulher, o jovem, a criança, é o esposo, é os idosos, né? Então, assim, a gente tem que se mobilizar nesse sentido de dar, se valorizar, tirar essa nuvem em cima da cabeça que não entende de política. Sim, a mulher entende bastante. Eu digo bastante porque ela sabe, ela consegue avaliar a qualidade dos serviços que está sendo prestado pelo município. Eu costumo, nas minhas reuniões, fazer uma interação com o público e eu chego e digo, olhe, quando alguém lhe disser, a mulher não entende política, não aceite isso como verdadeiro, eu vou provar a vocês. Aí eu convido um casal e começo a fazer perguntas da comunidade. Como é que vai o serviço do posto, como é que está a prestação de serviço da escola da criança, iluminação, limpeza. E, na grande maioria, as mulheres sabem dizer com detalhe, enquanto o homem fica... Porque a preocupação, o foco do homem é para outras temáticas. Está entendendo? Aí, quando eu mostro essas situações, você está vendo que vocês entendem o que é política pública? Isso é política pública. A forma como está sendo prestado o serviço a você, munícipe, né? A nós, munícipes, isso é política. Política se faz todos os dias e começando na nossa casa. Então, assim, eu gostaria muito dessa oportunidade para motivar todas as mulheres. Participem da política, vocês entendem. É o momento de questionar, cobrar melhorias para a creche onde seu filho estuda, a escola, o posto de saúde, as condições do bairro, né? Dar oportunidade a mulheres também para nos representar na Câmara, não desmerecendo os homens. Claro que eles têm o olhar masculino, ele tem a pauta também para as temáticas que é comum ao público masculino, mas o interessante é, assim como numa família, que haja equilíbrio. E o ideal seria, pelo menos, 40%, 50%. Eu torço para chegar aos 50%. Das 19 vagas, pelo menos 9 ser nossa. Com certeza. Próximo disso. Mas não depende só de mim, depende principalmente da compreensão das mulheres. Hoje somos o quê? Representamos 55% do eleitorado. Então, a gente, se fosse preencher as vagas nesse percentual, seria até mais do que 9, né? E aqui... Mas, assim, só continuando firmando essa mensagem, mulheres, se dê oportunidade às suas representantes. E também puxando sardinha para o meu lado, dê oportunidade a essa mulher que está aqui perante vocês, pedindo apenas uma oportunidade de mostrar que a gente pode fazer uma Arapiraca muito melhor. Mulher deve votar em mulher. Já é um bom começo, mas eu aceito o voto da rapaziada também. E quando a gente fala em 55% das mulheres dominando esse colégio eleitoral, a gente tem que buscar na Bíblia e aqui convocar vocês, que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, mulheres de Arapiraca, vamos ser sábias e dar essa oportunidade a esta missão que Fabiana abraçou. E uma cidade é um conjunto de casas, de residências, de lares. Isso. Não é isso? E, Fabiana, na minha visão, na visão da UCA, a gente já conversou sobre isso na UCA, Arapiraca precisa da força, do carinho e do amor da mulher para voltar a ter o encanto de Princesa do Agreste. Isso. Você falou em política, né? Mulher na política. Na minha visão, o que ocorre é uma grande confusão das pessoas entre política e partidarismo. Política e politicagem. Politicagem principalmente. Né? Principalmente politicagem. Então, a política é isso que você disse, né? É a arte de buscar uma boa convivência numa comunidade, buscando o bem-estar das pessoas, né? Nesse diapasão,
né, nessa introdução que nós fizemos, o que levou você a encarar esse desafio em 2024? Assim, confidencio a vocês, de início eu não estava visualizando que ia acontecer essa oportunidade, mas esse ano foi muito desafiador para todos os pais e mães de família, principalmente com essas pautas bombas que vêm sendo direcionadas para ser aprovadas no Congresso, tipo liberar aprovação de lei do aborto, liberação de maconha. Então, assim, a gente que somos pais, mães, eu sou mãe de 3 jovens, você toma aquele choque de imediato e depois passa a ficar naquele papel de cobrança, de meu Deus, se eu não me manifestar nesse momento, o que vai ser mais na frente? Eu tenho que participar, não tem como estar omissa. E foi quando, em seguida, eu recebi o convite. Houve procura de outros partidos, mas eu não ouvi, assim, não tinha aquele... Segurança. Não me sentia representada, né? Aí foi quando veio o convite do JHC, já no finalzinho do período de decisões, né? De filiação e tudo, e eu vi uma oportunidade de voltar, né, ao cenário político, com o apoio de pessoas que acreditam e pensam igual a mim, que a gente busca uma sociedade melhor, a defesa dos valores da família, os valores da nossa crença, né, isso. E principalmente a valorização do ser humano. Então não tinha como não fazer a opção de aceitar. Então aceitei esse desafio, fui acolhida pela UCA, agradeço demais pela essa força que vocês têm, cada dia me incentivado. Não é fácil a gente estar nessa caminhada, porque a gente todos os dias enfrenta leões, desafios, perseguições, mas quem tem Deus à frente, né, a gente, quando tem a certeza que está no caminho certo e em defesa do que é o certo, a gente cada dia se fortalece, por mais que venham os ataques. E eu sinto dessa forma, me sinto lisonjeada hoje de estar presidente do PL em Arapiraca, que hoje não é apenas um partido, tem conduzido um movimento a nível de Brasil, e um movimento com causas nobres e causas justas, que é o principal, que é Deus, pátria, família e liberdade. Então, assim, agradeço demais esse momento de lutar pelo nosso município, porque o Brasil a gente constrói agora. Não dá para pensar no Brasil só daqui a 2 anos. Aí você concorda que Arapiraca não foi um convite, é uma missão. Com certeza. Eu sempre, a minha passagem pela política, eu sempre vejo dessa forma, porque eu tenho que abraçar e fazer bem feito para compensar. Eu digo sempre à minha equipe, para eu estar aqui, eu estou abrindo mão de estar com meus filhos, com a minha família. Então, o que eu vim fazer aqui, eu tenho que fazer muito bem feito. Exatamente. Porque eu vou estar sacrificando eles por algo justo e algo que eu sei que vai contribuir também para o futuro deles. Então, onde eu passo, eu tento agir dessa forma, dando exemplo, porque o líder, quando se porta da forma que os seus liderados esperam e merecem, todos se unem em prol de realizar, né, a melhoria da comunidade. Agora, quando você vai em direção contrária a isso, a maioria se desmotiva. Então, assim, sempre onde eu chego, eu tento cuidar logo da minha equipe, ver as necessidades, alinhar, deixar todo mundo harmonizado, mostra as metas e segue, para que a gente tenha o melhor resultado possível. E na gestão pública ainda é mais desafiador, porque a gente tem que fazer muito com pouco. Então, não tem tempo para dúvida ou então desorganização. A gente tem que saber muito bem o que quer, né? E graças a Deus, por onde eu passei,
eu tive bons resultados, senti que eu contribuí, eu e a minha equipe, e as equipes que eu estive à frente, né? Eu aprendi muito cedo, Fabiana, que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Isso. Muito bem feito. E nesse pensamento, nessa linha, a gente vê que a preocupação sua, e acredito que da Manoel também, essa preocupação, esse carinho, essa atenção de fazer a coisa bem feita. Essa gestão feminina na Prefeitura de Arapiraca, como seria voltado para a educação, né? A educação que cabe ao município, de creche e ensino fundamental? Assim, eu tenho entendimento que pela educação é o começo de tudo. A educação, ela permite que o indivíduo sonhe, independente do nível social que ele se encontre. Então, assim, eu sempre me dedico muito a essa pauta. Vou dar um exemplo. Quando a gente oferta mais vagas em creches, que é uma carência muito grande aqui em Arapiraca, há muitas mães aguardando vagas em creche, em torno de 600 mães estão aguardando. Além de você estar privando aquela criança de ter um desenvolvimento, muitas vezes até a alimentação mais farta, que muitos lares passam por necessidade. Além desse fator, da criança não tá inserida na comunidade escolar e não está tendo a oportunidade de uma refeição melhor, mais farta, tem um agravante da mãe, que está também impossibilitada de voltar ao mercado de trabalho. Então, você veja que um ponto desse, da educação, hoje do município, o quanto afeta a criança, afeta a mãe e, consequentemente, a família. Eu ando muito nas comunidades e o que é que a gente vê? Muitos casais jovens, já com filhos, e em muitas situações, mãe solo. Por quê? Se junta, o cara faz bico ou ganha um salário mínimo, daqui a pouco vem a criança, a mãe é forçada a parar de trabalhar para poder ficar com a criança. Forçada, eu digo assim, pela responsabilidade, né, das suas atribuições como mãe. E daqui a pouco aquela responsabilidade da casa, do lado do filho, passa a ficar em cima só do pai. E muitas vezes a falta de maturidade daquele jovem pai e a falta também assim de uma inserção proporcionada pela gestão pública, daqui a pouco leva a um término de relacionamento. Hoje a gente vê muitas mães solo, mãe tocando a família sozinha, muitas vezes sobrevivendo de um bolsa, porque o filho está recebendo, mas apesar de estar tendo acesso àquele bolsa, muitas vezes, não, em sua grande maioria, não quer dizer que está sendo suprida as suas necessidades. Só para complementar essa informação que você disse aí, eu vou trazer um número: 44,8% da população de Arapiraca tem uma renda mensal de meio salário mínimo. Isso. E é dados oficiais para todos verem. Muitas dessas são inseridas nos bolsas. E outras estão na fila esperando. Isso oficialmente, né? Fora as que não foram identificadas aí. Porque tem a questão do ano que foi feita a pesquisa, a nossa população aumentou. Não é isso? Então, somos 234.696 habitantes. Você veja, super populoso, uma comunidade, em sua maioria mulheres, jovens, né? Muito jovem, entre os 20 até os 40, 45 anos. E o que é que a gente está oferecendo aí de oportunidade para essas jovens mães, né? Quando a gente vai você não vê cursos de capacitação à disposição que chega até essas mães carentes. A gente vê essa falta de vagas em creches, que tem sido motivo até de denúncia junto ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. E, em consequência disso, a gente já vê
que esse contexto, quanto prejudica as famílias. Quando a gente vai para a pauta mais de educação municipal, a gente vê vários problemas que os professores hoje vêm enfrentando, que é o descaso do gestor com as suas pautas. Uma delas, o precatório, que já está aí mais de 3 anos e meio e não avança isso. Então, eu aproveito até o meio para, assim, chamar essa questão, né, para as discussões, o porquê ainda não foi resolvido essa situação, que é algo que os professores anseiam em ter direito, né? Aí eu, sem falar, né, além de falar essa pauta, a gente vê muitos jovens que estão entre o 7º ao 9º ano. Há um desestímulo para esses jovens permanecerem na escola. A gente tem que ver de forma diferente. Eu, quando tive vice-prefeita, eu ainda me mobilizei junto à gestão para que eu pudesse, que a gente fosse pensando a implantação de um segundo turno para esse público de jovens, porque pode ver, Jofre, a maioria dos jovens que estão sendo cooptados para o tráfico são crianças, são jovens que estão nessa faixa. Eles estão maiorzinhos, começam a entender as dificuldades da família, de ver a falta de alimento ou de oportunidade dos pais. Às vezes se sente naquele sentimento de inquietude, e a oportunidade que chega na porta é o quê? É o tráfico. Ô, meu filho, valeu, toma uns 50 e alguma coisa, leve essa encomenda em tal canto. Quando vê, aquele meio seduz. Porque a gente vê semanalmente em Arapiraca, volta e meia, a gente tem notícia que foi fulano de tal, 16, 18, 17 anos, foi assassinado na comunidade. Aí quando você vê, foi por questão de tráfico. Sim, mas aquele jovem, ele é filho de alguém, tem alguma mãe chorando por ele. Então, assim, a gente tem que repensar e fazer uma abordagem diferente a essas séries, porque quando a criança é da creche até a 5ª, 6ª série, há um acompanhamento maior das mães, até porque a criança exige mais cuidados. Quando passa dessa fase, porque já está entrando na fase de adolescência, eles próprios querem ser mais autônomos, né? Só que é uma autonomia que eles ainda não têm a cabecinha madura. E é muito fácil de seduzir. Então, a gente tem que repensar isso. Envolver mais esses jovens junto à educação, junto ao esporte, junto à cultura. Eu tenho um desejo no meu coração, e com fé em Deus, se a população me der essa oportunidade de estar à frente do município, de estender o horário de funcionamento dessas séries do 7º ao 9º ano, para que a criança no segundo turno tenha aula de reforço, que as matérias já passam a ser mais difíceis de acompanhar, e muitas vezes aquela mãe ou aquele pai, ele não tem instrução suficiente para ajudar o filho. O filho se desinteressa, daqui a pouco está deixando a escola. Então, a gente tem que ter um acompanhamento e reforço escolar no segundo turno. Proporcionar o acesso ao esporte, algo que Arapiraca é muito rico, que é nas bandas de música. A gente vê que não há uma valorização, incentivo. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns maestros, e a gente vê o quanto que aqueles jovens que são inseridos nas bandas de fanfarras, né, que eu acho belíssimo elas quando se apresentam, quanto não envolve aqueles jovens, né? Então, a gente tem assim que dar oportunidade. Já pode também ser inserido em algum curso técnico para haver uma capacitação profissional. O aluno do 8º, 9º ano, ele já tem condições disso. Porque, às vezes, quem sabe, não tem como você mensurar a realidade de todos os lares. Há lares que os pais estão mais equilibrados ou são mais centrados, mas há aquele que há algo que tumultua. E a gente tem que dar perspectiva àquele jovem, que ele pode prosperar, que seja pelo estudo, que seja pelo esporte, que seja pela arte, que seja pela uma formação técnica. Tem que dar esperança e também participar junto com ele. Exatamente. Né? Então, porque os jovens é o nosso futuro.
da nossa cidade. Quando não há acompanhamento, é esses descasos que está havendo aí. Tanto jovem envolvido no que não deve, né? Meu pai dizia que liberdade sem responsabilidade tende à libertinagem. Isso. Presidente? Fabiana falando e eu aqui Pensando. voando, né? Mas deixa eu dizer, Arapiraca está tendo a oportunidade, o privilégio de ter 2 mulheres, né, concorrendo aí no pleito. Quando a gente fala do homem, né, a gente está acostumado, o homem está sempre na frente. E nós temos aqui o vizinho município Tanque d'Arca, que é a minha cidade, e o primeiro brasileiro a receber o prêmio dos direitos humanos lá na ONU foi um tanquidarquense. Mas fico feliz em ver que Arapiraca tem uma mulher que já foi buscar um prêmio, que você conquistou o selo do Unicef, não é isso? Então, o assunto que você estava falando aí, eu pensando aqui, você realmente tem responsabilidade com Arapiraca. Tenho certeza, porque eu faço como... Eu vejo ali vejo meus filhos. Quando a gente faz como estivesse acolhendo o familiar, o seu filho, você faz o melhor, né? Você não se contenta de fazer qualquer coisa. E nesse período mesmo do Unicef, quando eu estava como vice, eu tive o prazer de escolher a pessoa que ia tocar o projeto, né? Tava aquela movimentação, algumas situações para serem resolvidas. E assim, a pessoa que eu trouxe, naquele momento, o saudoso prefeito Rogério acatou a indicação dela. Ela ainda permanece hoje. E assim, foi dado todo o aval para o trabalho dela. Esse trabalho começou no início da gestão. E você veja, eu batalhei muito pela indicação dela, dessa moça. E no final da gestão, quando eu assumi, eu recebi juntamente com ela. Que ótimo, tá vendo? Né? Como é interessante. Ela estava até de resguardo de bebê. E no dia ia ter ela não ia poder ir. Eu disse, não, ela não veio, mas eu quero gravar aqui com ela e pedir para a equipe da comunicação ir até a casa dela, fazer o vídeo para que a gente recebesse juntas, né? Isso é bacana. Porque era justo que ela deu o melhor dela, ela entendeu a mensagem, a gente não pode perder esse selo. Porque cada gestão ela passa por trâmites, então tem que estar sempre atendendo os requisitos, digamos, batendo as metas para que continue com o selo, né? Então a gente fez todos os esforços e graças a Deus a gente teve o prazer, no término da gestão, eu junto com a Patrícia, de recebermos o selo Unicef. Para fechar o assunto educação, eu vou trazer um número que dá fundamento a tudo aquilo que você já disse, só para fundamentar o que você disse, né? Arapiraca tem, nesse último ano de 2023, teve 34.028 matrículas no ensino fundamental. De 34.028 matrículas no ensino fundamental, no ensino médio, somente 9.638 matrículas. Então, fundamenta a questão da evasão escolar. Isso que você disse. É algo que, assim, a gente já vem lutando com isso, mas é porque é uma realidade complexa que não tem como você não fugir, não tem como você fugir de não participar dessa construção, de prover melhores condições. E a melhor forma que eu vejo é essa questão de aumentar o turno mesmo. Porque você veja uma criança que ela está em um lar que não é muito acolhedor, se ela retorna ao horário da tarde para casa e não é bem ela não sendo bem acolhida, ela vai para a rua. Tá entendendo? Aqueles lares mais problemáticos, me passando dificuldades, seja... Felizmente. Não é assim. Ele não aguenta dar conta, a criança não aguenta dar conta daquela situação e termina buscando a rua. Então, se você dá a opção dele permanecer na escola, ter uma alimentação adequada, tá lá o professor de reforço dando suporte, vai para as atividades esportivas, culturais. Né? Quando vem para casa, o tempo é mais curto, já vem cansadinho, alimentado. Então, até a relação
a relação com a família se torna melhor. E uma vez eu ouvi uma fala de um educador que disse assim: que bom que eu pude proporcionar que aquela mãe sentisse falta da presença do seu filho. Até isso. Que a gente, quando passa às vezes a gente se aperreia com o menino no pé, mas quando Sai passa daqui, o menino, dia... né? Sai daqui, menino. Não é? Né? Passou o dia, chega de noite, cadê o menino? Não é assim? Então, assim, quando a gente sabe que o filho está sendo bem acolhido na escola, e vai dar até o direito dessa mãe de sentir saudade do filho, né? Ótimo. E acolher melhor. Presidente, a pauta é saúde. Saúde. Jofre, você vai me permitir Pois não. passar, você é mais técnico, tá entendendo? E eu prefiro que você toque Tá bem. essa pergunta aí. A Arapiraca, nesse momento, passa por um aperreio, né, de ter um gargalo grande na questão maternidade. Isso. Né? Nós corremos risco, na minha visão, prefeita, de ter um hiato em 3, 4 anos de praticamente não ter arapiraquense nascituro em Arapiraca. Vai nascer em Campo Alegre, vai nascer em Palmeira dos Índios, vai nascer em Maceió, vai nascer em Coruripe. Ou dentro do carro, né? Ou dentro do carro no meio do caminho. É um risco real isso. Né? Aí a atenção, né? O amor e a coragem da mulher para solucionar esse problema. A saúde da gente ela é bem complexa. Vai desde o quê? Da criança ao idoso. Com relação às mães, essa parte da maternidade, a gente tá toda vez que abre, toda semana é uma novidade. Hoje está em hospital tal, na outra semana já vai para cidades vizinhas, daqui a pouco volta. No momento eu tomei conhecimento que está no regional. Deus permita que pelo menos se conserve dentro da cidade, né? Mas já rodou bastante. Saiu do chama, foi para município, depois volta e fica essa bagunça, causando aquele sentimento de insegurança nas mães em um momento que era para ela estar sendo acolhida. Ela prestes a ter bebê e naquela incerteza, meu Deus, eu vou para onde? Não é assim? Inclusive, então, eu vi que na sua breve passagem pela prefeitura, você ainda pleiteou um hospital universitário para Arapiraca. Isso. Eu estava em parceria com o deputado federal por Arapiraca, Severino Pessoa, e a gente estava lutando. Chegou até a visitar e a conversar com o secretário nacional que gere toda essa parte, né? BICE. E, assim, a gente entregou o projeto, ficou algo bem alinhado. Felizmente, não houve a continuidade do governo Bolsonaro, se perdeu essa busca, né? Mas é algo que eu quero, sim, lutar. Eu estando à frente da prefeitura, de tocar novamente esse projeto. Nós precisamos, urgente, implantar uma maternidade pública, uma maternidade municipal, ter esse serviço para não estar tão dependente, né, dessas situações, porque às vezes um dos doentes cumpre com a sua obrigação, o outro não cumpre, e por estar, digamos, terceirizado para um hospital, que em sua grande maioria ou são particulares, fica... No final das contas, quem paga a conta é o munícipe. Então, já que a gente contribui e é uma área tão importante, é melhor que a gente puxe a responsabilidade para a gente, porque num momento desse que um dos entes vinha não cumprir com a sua responsabilidade, quanto é resolvida essa situação, a gente tem como agir. Né? Todo município ele trabalha com um fundo de reserva para essas emergências. É o correto, né? Você tem que ter uma reserva. Mas, assim, é muito importante a gente lutar para ter a maternidade municipal, ter esse serviço. Tem várias pautas também da saúde, as especialidades, que a gente vê que a grande maioria da população não tem tido acesso, está reservado
vou usar o termo entre aspas, aos parças do atual gestor, os eleitores dos parças, dos amigos, né, do atual gestor, é que tem acesso à saúde. Os asseclas. Isso. Saiu das mãos do munícipe nas unidades de saúde para ficar à mercê, né, de vereadores, de deputados que apoiam. Moedas de troca. Moedas de troca. Isso é um absurdo, porque a saúde é direito de todos. Não existe. Quando você permite um sistema desse, você está excluindo a grande maioria da população. Não é justo isso. Então, é uma pauta da saúde que eu vou me debruçar para extinguir isso, dessa interferência de agentes políticos dentro das unidades de saúde. Eu vejo os vereadores, eles têm que cumprir com as funções deles, que é fiscalizar, legislar, cobrar do gestor, estar acompanhando na hora que for pertinente para a comunidade, estar junto à gestão para somar forças, não estar criando essas para, digamos, agariar um voto, querer assumir o papel do gestor e termina que atrapalha todo o serviço, né? E a população aqui, mais uma vez, perde com isso. Na minha passagem como prefeito, foi possível desenvolver um trabalho muito bom na saúde, com mutirões de especialidades. Fizemos em 10 unidades de saúde, básicas de saúde. Foi concluída a UPA, Rogério Alto Teófilo. Eu peguei ela mais ou menos em 70% de construção e fiz questão de entregar ela, né? Então, ele só fez abrir. Ficou só a chavezinha para abrir e equipar, mas eu fiz todos os meus esforços para entregar a UPA de Arapiraca. Hoje ela está toda distorcida, a sua função se tornou está lá o nome, complexo. Mas parece que ela funciona só até às 17 horas, é isso mesmo? Isso, ela não funciona no horário que deveria. Horas. E também, assim, primeiro você vai para a UBS, da UBS aqui, se for interessante, ele encaminha para a UPA, né? Assim, mas não é unidade de pronto atendimento? Não deveria mais ser... Ela foi totalmente... Tem matérias na internet, né? O pessoal explicando o funcionamento, horário, e você vê que foi totalmente descaracterizado o serviço, né? Então, a gente, em vez de ter 2 UPAs à disposição, a do Estado e a do município, hoje só tem apenas a do Estado e a outra nesse perfil. E quando a gente fala de saúde, ainda é enorme problema com a atenção que é prestada com o público de oncologia, com o público que faz tratamento de hemodiálise. Volta e meia eu recebo denúncia de carro que quebra no caminho e fica lá o pessoal no maior perrengue para poder chegar ao tratamento, porque já é um paciente tão sofrido, que é o de hemodiálise e o de oncologia, que, minha gente, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Faltando o amor e o carinho da mulher. Com certeza. A gente recebe depoimentos de vários pacientes oncológicos que chegam para fazer o tratamento, vêm com fome mesmo, que é graças à boa vontade e o carinho das pessoas de Deus, que se mobilizam, igrejas se movimentam e vão levar alimentos, né, para os centros de oncologia, para poder dar um conforto, um acolhimento maior. Diga. Só que isso é responsabilidade do município, de quem está em parceria com os outros entes. Está entendendo? Assim, é uma coisa, porque quando fica a depender da boa vontade de alguma associação ou de algum movimento, hoje tem, outro dia pode não haver. E aquela pessoa está com uma programação de tratamento, tem que ser acompanhado, melhor acolhido, né? Não dá para esperar, né? Saúde não espera, né? E é justamente nessa questão de troca, onde aqueles que têm os compromissos nos bairros, nas localidades, assumem certos compromissos que quem está
lá na ponta, o gestor, às vezes não toma nem conhecimento. E ali embola tudo e a coisa não acontece e a população fica a mercê. Outra foi muito bom vocês entrarem na área da saúde. Hoje mais uma temática relacionada à saúde que vem angustiado muitas famílias de Arapiraca, que eu acredito de todo o Brasil. A incidência de crianças com autismo, com TDAH, essas especialidades que ainda o sistema ainda não está assim adequado para dar o suporte devido a essas famílias. Eu tenho recebido depoimento de várias mães que passam pelo trâmite todinho, chega, solicita o serviço, aí vá para esse. Quando passa por todo o trâmite, no final chega, volta em 2025. Nossa. Imagine uma mãe com uma criança autista, porque a criança autista, dependendo do grau, ela tem as suas necessidades e tem que ser suprida logo na primeira infância, que é dos 0 aos 6 anos de idade, porque ela está no momento de desenvolvimento da parte neurológica dela. Então, quanto ela for estimulada com profissionais específicos, ela tende a ter um desenvolvimento melhor. Aí a gente procura, não tem pelo município, eu vou buscar pelo particular, tratamentos caros, que envolvem vários especialistas, e ainda com agravante, esses especialistas não estão muitas vezes disponíveis em quantidade adequada para a comunidade, que é outra coisa que eu sei que eu chegando à prefeitura, eu estando à frente do município de Arapiraca, eu vou provocar faculdades da área de saúde para que reveja esses números, né, de formandos em determinadas áreas, para que a gente estimule. Um exemplo, fonoaudiólogos. É um tratamento que leva muito tempo de acompanhamento com o paciente. Então, a gente tem que estimular a formação de mais profissionais dessa área, psicopedagogos. Assim, só na área de autismo, ele envolve vários profissionais da saúde e da assistência. Então, a gente tem que mensurar isso, buscar os dados junto à população para ver qual é a necessidade em que pode contribuir. Não apenas olhar para uma mãe e dizer, volta em 2025. É desesperador para essa mãe. Não é porque... Desrespeitoso até e desumano. Desrespeitoso. E desumano. Outra pauta na área da saúde que vem sendo muito solicitada, e eu tive o maior carinho também, Jofre, de atender no meu plano de governo, foi quanto à questão PET. Nós teremos, sim, um pronto atendimento veterinário. Hoje, muitas famílias têm pets, eu tenho. E, assim, hoje as crianças têm elas cobram muito da gente e a gente vê que é positivo, né? E termina que os danadinhos conquistam a gente, que a gente vê como um ser que faz parte da nossa família. E muitas vezes tem famílias que têm aquele pet acometido por um acidente ou por uma doença e ficam desesperados sem ter como agir, sem saber nem onde buscar. E Arapiraca, ela não tem clínica veterinária. Houve algumas movimentações de terceirizar, mas você vê que não é prestado o serviço. Que a gente vê o descaso, tanto os cachorros no centro da cidade, em todos os bairros. Em todos os bairros. Basta andar nas ruas que você vê aí. Quando eu estive na gestão, fiz questão de ir com a secretária de saúde, porque essa temática é dentro da Secretaria de Saúde, que é visto. E eu solicitei, na época, vão se organizando para a gente, o quanto antes, ter esse serviço à disposição do município, que é uma necessidade hoje real. Eu tive em visita até com a secretária no centro de zoonose, que há uma confusão na cabeça do município em relação de que o centro de zoonose não é atribuição dele. Eu fiz questão de ir lá, só me explica toda a tua atribuição. E o técnico mais antigo de lá, efetivo, chegou, Fabiana Suja, deu o roteiro todinho, eu sou bem curiosa. E assim, ele fez questão de dizer até as leis que regiam, de onde veio a origem desses centros de zoonose, que lá era mais para controle de doenças. Não é para recepcionar o cachorro que está saudável e fazer castração, vermifugação e botar para doação. Isso já é função de uma casa de acolhimento para os pets.
Tá entendendo? Então, a gente não tem esse serviço e tem que implantar. Nós não temos um pronto atendimento para um pronto atendimento veterinário. É importante implantar, porque às vezes algum não tem a sensibilidade com animais, mas quando pode até não ter pet, mas quando vê um cachorro mancando, acidentado na rua, não tem que não fique de coração partido, claro, e ver o sofrimento deles, né? Então, assim, é mais uma pauta relacionada à questão da saúde. A questão de cirurgias, a gente hoje vem passando por absurdos, perdendo serviços em que diariamente a gente vê munícipes saindo de Arapiraca para ser operado em municípios menores. Como assim? Se nós somos um centro de ter tantos hospitais aqui dentro de Arapiraca, tantos serviços à disposição, clínicas, e a gente está encaminhando os nossos munícipes para Tem alguma coisa errada dentro da logística. Não é? Arapiraca é um polo regional, né? E o custo da saúde, assim, é estrondoso, minha gente. Você vê vários serviços terceirizados. E por que não está sendo realizado? É 369 milhões por ano. É muito dinheiro. Eu sei que a demanda também é alta, mas tem que ter acompanhamento, ver as prioridades da população, fazer uma programação em busca de recursos e recursos para ser utilizado em saúde. Eu ainda ouso dizer, o problema não é falta de recurso, porque o atual gestor tem parceria com 3 senadores, com o presidente da Câmara, com o governador, faz festa, toque de caixa. Então, não tem como a pessoa dizer, não há parceria. É o segundo município que mais recebe emenda do Brasil. E como é que eu vou dizer? Só então, a gente dar um vê dado assim, aqui, que é uma falta de empatia mesmo com a comunidade. É uma falta de empatia. A gente dá um dado aqui para a população que está nos assistindo, né? O orçamento de Arapiraca é de 1 bi e 200 milhões. Quer dizer, orçamento próprio. Isso. Orçamento próprio. Fora os orçamentos que vêm da União e do Estado, isso, né? As emendas PIX e outras aí, né? Então você vê que não é falta de dinheiro. Não é falta de prioridade, porque eu digo, equipamentos temos muito, agora a gente tem que ter sensibilidade de valorizar os profissionais da saúde. Principalmente, eu chamo bastante atenção para os agentes de endemias e os agentes de saúde, que o trabalho dessas duas equipes da saúde cobre todo o município de Arapiraca. Zona urbana e zona rural. Ele é o servidor do município, que ele tem contato com 100% dos moradores. Quem verdadeiramente conhece a população. Com certeza, eles hoje... eles sabem as necessidades e também têm sofrido bastante pela falta de valorização, por ver a falta de insumos que não está chegando à população. É brincadeira você ser um agente de saúde, você conhece a população daquele bairro que você está prestando o seu trabalho, você passa a ter envolvimento com aquelas famílias, sabe a necessidade daquela família e você só tem o não para dizer, está faltando um remédio tal. Porque quando você dá o suporte devido a esses profissionais, eles desenvolvem ainda melhor o trabalho deles, porque eles conseguem dar resposta ao cidadão. Não é isso? E a gente hoje não está vendo isso. Você vai à unidade de saúde, medicações básicas, você não encontra. Outro dia, eu recebi uma fala de uma amiga que ela estava com um familiar para fazer curativo, que é outro ponto que a gente tem que observar. Há uma necessidade de um melhor acolhimento a esse público que tem necessidade diariamente de estar fazendo curativos, né? E quando levou até a unidade de saúde, chegou o profissional para atender ela e disse assim, olha, tem um profissional,
para fazer o seu curativo, mas não tem o material. Não tem um esparadrapo, não tem uma gás. Ai, não, eu fiquei... Não tem aquela coisa, a vergonha alheia, eu morri na hora. Eu olhei assim, eu disse, minha filha, você só errou em uma coisa. Ela disse, em que? Mande fechar, pô. Tinha mandado fechar. Com certeza. Porque você abriu uma unidade de saúde e um paciente para fazer um curativo e dizer não tem o material, vai comprar na farmácia. É verdade. Misericórdia. Outro foi fazer um exame, eu acho que foi o elétrico, pela descrição do que ela falou. Estavam sem conseguir fazer, porque não tinha o gel para encaixar o aparelho. No êmbolo. Diga aí. O absurdo, né? Fabiana, a gente fala de educação, saúde, né? Aí vai para segurança, mas antes de ir para segurança, né, a gente tem que falar uma coisa que eu sempre vou dizer na sua breve passagem, mas eu tenho certeza que você chegando, assumindo Arapiraca, você vai se voltar para os parceiros da natureza, né? Uma coisa que você deu prioridade, né? A coleta seletiva, a acessibilidade. Isso. Como é que a Fabiana de 2024 olha essa chegada? Eita, se eu vejo eu posso dizer, eu vejo um 2025 muito de esperança. Eu sempre busco projetar o melhor. Eu tive a oportunidade de passar pela prefeitura em um momento caótico, mas mesmo naquela oportunidade de caos, naquele momento de caos, eu disse, a gente vai deixar boas sementes aqui. Imagine se eu tivesse a oportunidade. Eu tenho testemunho disso, viu? Eu tenho testemunho disso. Eu tenho a oportunidade de gerir essa cidade sem estar em um caos daquele. Gente, a gente vai avançar muito. E quando eu falo, pandemia, né? E quando eu falo em questão de meio ambiente, essa parte de limpeza que envolve a limpeza pública, nós já deveríamos ter implantado todas as recomendações. Arapiraca tinha um aterro sanitário urbano, veio em 2014, se eu falho um engano, determinação que para fechar o que chamava de lixão. O lixão. E ao término da gestão da Célia Rocha, início da gestão, foi término da gestão dela, veio a determinação que se não fechasse ia correr multas diárias. E foi fechado a toque de caixa, sem fazer o dever de casa. E o que seria o dever de casa? Trazer as cooperativas para próximo, organizar, orientar, capacitar eles. Eu cheguei no início da gestão, ia a Maceió, ver que estava sendo implantado. Visitei a Central de Tratamento de Resíduos de Maceió, os PEVs, que é Ponto de Entrega Voluntária. Toda a dinâmica dessa implantação. Quando retornei, a gente correu para implantar isso, identificou terrenos urbanos, ficou em torno de 8 terrenos escolhidos para ser implantados os PEVs, que é Ponto de Entrega Voluntária, onde você tem um móvel que não quer mais usar, você chega, direciona para lá, poda de planta, até 1 metro cúbico de construção civil encaminha. Quando é mais do que isso, tem que contratar a caçamba, né? É um serviço particular para levar para Caraíbas, mas tem algumas situações que você direciona para o PEV do município e o município fica responsável. Simplesmente foi iniciado, mas não foi dado continuidade. E o resultado de hoje é o quê? A cidade toda suja. Os munícipes ainda se encontram hoje sem a devida orientação do que fazer com os resíduos. Né? Isso, não houve a educação, não houve a implantação dos pontos de entrega voluntária, não houve, principalmente, que eu veja, você vê se gastar muito com a limpeza urbana, que o gasto é muito difícil não acontecer, mas você pode. A minha visão era o seguinte: aquele valor, parte dele eu direcionar para investir nas cooperativas. Porque lixo é dinheiro, né, Fabiana? Justo, porque a cooperativa... Ele pode virar
Pode virar certeza. dinheiro, pode virar gás orgânico, né? Isso. E energia. E na geração de emprego e renda, igual você está falando das cooperativas. E eu me recordo que era um número alto de pessoas que seriam contratadas nessa parceria, tá? Você tinha a opção desses pontos de entrega voluntária, você ceder para alguma cooperativa, gerir. E assim, havia várias possibilidades, até para diminuir o orçamento do município. Tá? Assim, a despesa, não é nem o orçamento, diminuir a despesa do município com resíduos, né? Com o lixo. Mas assim, não foi implantado, a gente não vê hoje, na atualidade da gestão, uma programação para isso. Né? Porque eu vejo, se você tem condições daquela despesa, você transformar em oportunidade para pais de família, por que não fazer? Porque esse pai de família mora aqui, ele vai consumir aqui, vai gerar nova arrecadação para o município. É diferente de eu pagar uma empresa, não faz a cidade continuar suja e esse dinheiro vai todinho para outro estado, que a empresa não é daqui. Tá entendendo? Você vê o quanto só nisso aqui o município perde em não gerar oportunidade de emprego e perde quando aquele cooperado ele não consome. Salvo engano, nós temos o exemplo de Curitiba, porque eu fui prestar uma consultoria em Maringá. A prefeitura de Curitiba, salvo engano, Curitiba, ela tem ônibus do transporte urbano circulando, que movidos o gás natural produzido pelo lixo recolhido. Isso. Olha só, tá vendo? O nível, e você vê no Brasil já. Isso. Não é na Europa, não é nos Estados Unidos. No estado de Alagoas mesmo, a gente vê parcerias aí, gestões que haja um serviço melhor, né, prestado à comunidade, a valorização das cooperativas de catadores de lixo, com entrega às vezes, de um transporte mais digno, né, para que aqueles catadores possam transportar os resíduos, né? Então, a gente tem que rever muita coisa. Na área ambiental aqui, a gente tem vários contextos, desde a parte de esgotamento sanitário, que é algo que afeta tanto a saúde quanto ao meio ambiente, né? Posso ver também a questão de tratamento de águas. A gente tem várias águas à disposição do município que poderiam ser melhor gerenciadas e ter um retorno econômico. A gente vê a barragem da Bananeira, um mundo de água daquele, e você vê que não está sendo incentivado o uso dela. Né? Eu sei que ainda não está apta ao consumo humano, mas com certeza pode ser utilizada em algumas espécies de cultivo, não é isso? Para irrigação, né? Para irrigação, tem que ser feito esse levantamento, entrar em parceria com a Secretaria de Agricultura, que é uma secretaria formada por profissionais super competentes. Eu tive a oportunidade de ter acesso a eles. São muito dedicados. Na atual gestão está muito assim a desejar. A gente tem uma área agricultável enorme e, no entanto, não está sendo valorizada. Quando a gente fala em desenvolvimento rural, qual é o desenvolvimento rural que está sendo incentivado em Arapiraca? A gente não vê uma feira significativa para trazer turismo para aqui. Aquela coisa mais de, como é que se diz, o proprietário, o pequeno agricultor, lutando todo dia, matando um leão para ter pelo menos o mínimo ali para ele tocar a vida dele. Mas cadê a gestão municipal contribuindo com isso, né? Catalisando. Eu trago ao meio ambiente um pouquinho, porque estão interligados. Quando você tem uma oferta, como eu posso lhe dizer, com uma água que possa ser consumida, de qualidade. Você vê, o atual gestor foi vice-governador, tem um canal do Sertão até uma altura dessa, Arapiraca, nada. Exatamente. Né? Que poderia
tanto forneceu mais aporte de Os água últimos para... 50 quilômetros, né? Isso, Os últimos 50 mais aporte de água para a cidade, porque quando a gente fala em água, tem a questão do meio ambiente, tem o consumo humano, você tem que disponibilizar de água para que as empresas e indústrias se interessem em vir, Com porque certeza. é matéria necessária. E aí nós já estamos Isso. abordando emprego e renda. Isso. Certo? Né? Aí você está falando em a parte de agricultura. Isso. Né? Eu tive a oportunidade de ser consultor do SEBRAE durante algum tempo, 10 anos. E durante uma boa parte do tempo nós tivemos arranjos produtivos locais, da mandioca, da horticultura e do turismo de negócio. Isso não só ajudava a capacitar os empresários, os colaboradores e gerava emprego e renda. Né? Presidente, dentro dessa linha de emprego e renda, eu queria que você direcionasse, por gentileza, a pergunta para a nossa prefeita. Então, o que a gente está vendo aí é a questão da falta de incentivos, né? Empresas de Arapiraca procurando outros municípios. Não é porque ela queira sair de Arapiraca, mas é o incentivo que é dado no outro município, né? Isso. Dentro da gestão de Fabiana Pessoa, como você vê a questão da geração de emprego e renda? Olha só, uma das temáticas que mais envolve pastas da gestão municipal essa temática. Porque a maioria das áreas que tem acesso direto em prestar o serviço à população, ela tem o potencial de gerar emprego e renda. A educação tem potencial para isso. Nós temos vários equipamentos que podem ser utilizados. Eu queria que vocês vissem o município e a prefeitura representando eles como fosse um corpo só, ele tem que se comunicar. Não pode viver em ilhas. Né? Quando a gente fala em geração de emprego e renda, nós temos o comércio local, que é um dos maiores propulsores de oferta de emprego e renda hoje na atualidade de Arapiraca. Com certeza. Nós temos as empresas, né, de Arapiraca. Nós temos toda a área rural, que também emprega, e é agricultura, não é isso? Temos a parte de turismo e cultura e esporte. E você veja que essas todas, se forem trabalhadas, como eu posso, manejadas, conversando, a gente consegue potencializar isso. Confluindo para um mesmo objetivo. Isso. Se eu quero gerar emprego e renda, vamos lá dar um exemplo. Nós temos um roteiro turístico em Arapiraca? Até agora não. Mas nós dispomos de vários equipamentos no município que, desde que adequados, a gente pode oferecer à comunidade, sexta, sábado, um exemplo, sexta, sábado e domingo, para visitação. Não é isso? Aqui dali já não está gerando emprego e renda? Não está gerando consumo, tanto do arapiraquense como das pessoas que estão em trânsito dos municípios vizinhos, que vêm a Arapiraca no final de semana para ver o shopping. Aí já tem oportunidade. Tem essa situação aqui nesse equipamento do município, vou visitar. Vou dar um exemplo, Museu de Biologia. Quem vem a Arapiraca gosta de passear no bosque. Aquele Museu de Biologia, além de prestar serviço à comunidade escolar municipal, poderia prestar serviço à rede privada e também ao turista. Planetário, Museu da Mulher, Casa da Cultura, Museu de História, Casa da Arte. Então, o Coraci, que tem um museu que fala lá da história dele, fala da história do Asa. Então, assim, a gente vê... nós temos o Shopping Popular de Arapiraca, que já é para a área comércio, né, de serviços. A Praça do Artesanato. A Praça do Artesanato. Temos também o mercado público, que nós devemos ter um olhar todo especial, que hoje está em pleno abandono.
é de cortar coração. Você vê a situação hoje, como se encontra o mercado público, a falta de empatia com aqueles trabalhadores. E assim, quando você vê ao lado do mercado público, quilômetros de ciclovia construída. Teve tempo e recurso para fazer quilômetros de ciclovia, mas quantas não teve. bicicletas passam ali por dia? Me diga. Então, O que seria mais necessário? Vamos supor, saneamento básico ou a ciclovia? Não foi perguntado para a população Não foi. qual que era a maior necessidade. Mas é porque assim é tratado, não é para a forma que é conduzida a gestão, não é para melhor acolher a comunidade, e sim para ter marcas, aquela coisa de estar buscando. Agora sumiu a palavra, mas eu vou. Os elefantes brancos. Tá entendendo? Busca-se as grandes obras para colocar a placa. Eu, graças a Deus, essa doença eu não tenho, olha. Eu gosto de entregar o equipamento que a comunidade precisa, independente se vai ter a minha placa ou não. A placa é consequência. Se deu para mim terminar os 100%, ótimo. Mas se eu entreguei 90,8%, eu já estou feliz. Porque já está na portinha de acontecer a coisa. Então, assim, quando a gente visualiza a comunidade, eu não compreendo, não entra na minha compreensão como é que deixa o mercado público de Arapiraca chegar numa situação daquela. E eu me comprometo desde já que na primeira semana de gestão, eu tendo essa oportunidade, a população me dando esse voto de confiança, eu só quero uma oportunidade. Uma das primeiras pautas que eu vou buscar solucionar é a situação do mercado público de Arapiraca. Falando em placas, prefeita, Arapiraca é carente de placas de rua. Se você sair ali do centro da cidade, que mal tem placas, né, de ruas, os bairros, principalmente, mesmo no centro, né, faltam placas de rua. A gente poderia juntar a fome com a vontade de comer, a necessidade das placas com cooperativas que estão recolhendo o lixo, reciclar o metal que é recolhido no lixo e transformar em placas de rua, né? Quer dizer, você vê que tem muita coisa que pode ser feita. E coisas simples, que não é algo de outro mundo, nem que consuma tanto recurso. Tem como fazer a gerência desses recursos melhores. E eu sempre, assim, eu busco a integração e o diálogo entre as secretarias. Porque quando se conversa, as soluções surgem com mais facilidade. E o resultado sai bem melhor. E, assim, com relação à pauta de geração de emprego e renda, é de suma importância, sabe, Jofre? Que a gente que a gente vai em busca de dar mais atenção ao comércio local, à valorização do comerciante local, do empresário local. A gente tem conhecimento que vários empresários de Arapiraca saíram porque não houve um acolhimento devido, né? A gente tem exemplos de várias empresas. Então, se nós temos a necessidade de mais oferta de vagas de trabalho, de oportunidade de emprego, nós temos que buscar e também acolher os que investem aqui, os filhos da terra que investem. Então, assim, isso, eu já fui comerciante, isso muito me angustia e eu quero ter a oportunidade de ter essa parceria com o comerciante de Arapiraca, com os empresários, de tendo a oportunidade, eu já tenho assim em mente algumas personalidades do cenário nacional que eu vou bater na porta pedindo ajuda, que eu acho que é o meu dever levar as necessidades de Arapiraca onde eu não posso resolver, eu tenho que buscar ajuda e o PL ele é muito forte nisso, né? Assim, da gente juntos prover soluções, trazer novas empresas, indústria para Arapiraca e assim ter essa harmonização e essa fala entre as secretarias. Eu tive a oportunidade de fazer naquele curto período, eu pedia muito aos gestores, que disse, vamos conversar entre a gente, não se feche em ilhas, porque dificuldade todo dia a gente vai encontrar aqui, mas nós unidos e se ajudando vai ser resolvido de forma mais célere, né?
Então, assim, eu vejo muita perspectiva de melhora para Arapiraca. A passagem que eu tive por lá me deixou muito claro que Arapiraca está vivendo de forma aquém ao potencial que ela tem. Ela vem sido tratada como uma cidade de interior que não tem, uma cidade assim, não desmerecendo a cidade, mas uma cidade que não tem as condições que ela apresenta. Arapiraca está no centro do estado de Alagoas, ela tem os maiores distribuidores de Alagoas. Nós temos uma população que circula em Arapiraca em torno de 500 mil habitantes, porque ao entorno tem 19 cidades. Então, assim, a gente tem tudo para avançar, para crescer. Só precisa o quê? Que o município ele acolha, né, o comércio, os investidores, né, e sirva como um catalisador. Eu vejo assim, o papel do município hoje de Arapiraca é de catalisar oportunidades para o nosso povo. A palavra ideal é essa, é catalisador. Nós temos que se portar dessa forma, não se portar como a atual gestão que está achatando Arapiraca, está nos diminuindo em prol do crescimento de um indivíduo só. Nós fomos já melhores representados assim em números de representantes na área política, né? Já tivemos vários deputados. E hoje, a cada dia, o nosso representante vem diminuindo e entra pessoas com maior facilidade no município que muitas vezes não tem compromisso com a gente. Passou aquele período, não tem. Mas, assim, por isso que eu acredito muito no projeto da direita, do PL, porque eu vejo que a causa é maior, é de um Brasil melhor para todos. E o Brasil começa hoje, começa com as municipais, né? Quando o PL resguarda Deus, pátria, família e liberdade, são os pilares de uma sociedade saudável. Nós somos maiorias cristãos, então devemos valorizar os candidatos que levantam essa bandeira. Arapiraca, a maioria são cristãos, ou católicos ou evangélicos, né? Então tem uma formação cristã. Com relação à pátria, quando a gente fala pátria é o hoje, é o nosso município. Quem está desconfortável, insatisfeito com o Brasil do hoje, o Brasil atual, já tem que abraçar esse momento político e querer participar, não pode ficar fora do processo. E a prova está aí nas ruas, né? Com certeza, a gente precisa se posicionar para trazer dias melhores para a nossa cidade, porque a pátria começa aqui nos municípios, né? Quando eu falo em liberdade, a gente saiu agora, geração de emprego e renda. Aí, às vezes, as pessoas que ainda não estão familiarizadas dizem liberdade. Liberdade, minha gente, é você ter o seu emprego, ter voz ativa, né? De dizer, olha, a sua independência. Quando você fica à mercê de bolsas, fica à mercê da boa vontade, de cesta básica, você perde a sua autonomia. Então, quando a gente trata a liberdade, é a liberdade de você ter a sua receita, ter o seu sustento com dignidade, né? Que seja através de uma oportunidade no serviço público, que seja através do empreendedorismo, que seja através da contratação de uma empresa, serviço privado, mas que você tenha essa oferta de oportunidades, né? Então é isso, a gente vem lutando, está nessa busca de uma nova Arapiraca, pedindo a Deus que despertem a todos nós arapiraquenses que merecemos uma Arapiraca melhor, mais digna, com mais empatia com a população, com mais acolhimento com a população, que se coloquem no lugar do outro, né? E assim, eu acredito que a gente, Jofre, está no caminho certo,
Agradeço muito esse apoio que a UCA tem me dado nessa caminhada. Fico muito feliz de estar vivendo esse momento junto com vocês. Viu? Obrigado. Presidente, para o encerramento. Vamos falar. Ou você quer mais uma? Não, eu queria que a gente desse só uma... Sem entrar muito na questão de segurança, certo? Certo. Mas, por exemplo, Arapiraca, nós sabemos que a segurança é um dever do Estado, né? Mas Arapiraca não tem uma guarda municipal, principalmente que resguardem, né, os valores da mulher, não é isso? Hoje o que mais a gente vê aí é a questão do feminicídio. A gente sabe que a máquina de segurança, a máquina pública, né, a máquina do Estado, ela está sem contingente, não é isso? Isso. E acontece um fato ali, para chegar demora. Na Arapiraca, de Fabiana Pessoa, a Guarda Municipal nasce? Farei todos meus esforços para concluir essa tarefa, né, de implantar a guarda. Essa questão de segurança pública é algo muito sensível em Arapiraca, a gente precisa ver com todo carinho, efetuar um trabalho em parceria com as forças do Estado com relação à segurança da mulher, essa violência contra a mulher. É algo que tem que ser trabalhado desde a escola, né, acompanhando os jovens, porque a gente vê muitas situações de já ainda haver aquela cultura machista que vai se proliferando, né, e resulta na fase adulta nessas questões. Então, acho que já deve começar através de uma melhor abordagem com os jovens, mostrando que a mulher tem todo o potencial e direito que os homens possuem, né, o sexo masculino. Com relação a essa parceria do município com a prestação de serviço de segurança pública com o público feminino, na passagem que eu estive lá, eu tive realizei junto com a Manuele, uma parceria muito grande com a Guarda Maria da Penha, onde a gente tinha constante contato, reuniões, o que eu podia prover em prol de que eles, em parceria com a gente, pudessem prestar um melhor serviço a essas mulheres, não só apenas como prefeita naquele momento, mas também como secretária de Estado. Sempre eu lembrava da patrulha que entrava em contato com a tenente responsável, né? Que a gente... Muitas vezes ela nem sabia que eu podia contribuir com algo. E quando vinha a oportunidade, eu fazia questão de ligar. Eu disse, estou podendo contribuir com isso, você está precisando? Ela, estou, eu encaminhava. Tem que ter parceria. A guarda daqui, havia uma confusão, a guarda municipal, que nós tínhamos vigilantes de equipamentos públicos, não era guarda patrimonial. É guarda patrimonial. Daqui a pouco... é removido esses servidores e começa a colocar a vigilância monitorada através de equipamentos, né? Só que, assim, no serviço público, nesse resguardo de prédios públicos, equipamentos têm seu limite. Para alguns setores ele dá conta, mas num caso desse não dá, porque foi implantado e várias situações não deu certo, porque entra, rouba, destrói o que seja a escola, que seja a unidade de saúde, e o município termina ficando com prejuízo. Então, assim, tem que haver um trabalho, né, observar em que a tecnologia ajuda, mas também não desprestigiar o trabalho do vigilante, né? Trabalho humano. Né? Humano. E com relação já à guarda, que tem o contato, nós temos uma necessidade muito grande em relação ao comércio, que é onde a gente vê onde há as maiores abordagens, né? E reclamações com todo o direito dos comerciantes de estarem tendo sustos, né? Então tem que agilizar o quanto antes essa guarda. Alguns
bairros e residenciais muito populosos, também eu acho interessante haver bases para dar um maior suporte a esses guardas, né? Então, assim, é algo que deve ser estudado, trazer uma pessoa da área que esteja à frente, que faça o levantamento devido, porque tudo é feito primeiramente com os dados do município, ver as áreas mais críticas, né? E assim, eu tenho uma visão, mas eu gosto sempre de ouvir o técnico, porque ele estudou para aquilo. Uma coisa sou eu, Fabiana, gestora, né? Munícipe, outra coisa é o especialista que estudou para aquela área. Então, a gente tem que fazer esse encontro, ouvir a comunidade, fazer o chamamento. Hoje, a Arapiraca, ela se organiza muito com associações. Então, é uma oportunidade de ouvir os anseios da comunidade, né, através das associações e consultas públicas mesmo. Então, assim, a gente conversar, se comunicar, né, ter parceria com os órgãos também responsáveis, mas antes de mais o principal, tomar iniciativa e fazer a nossa parte. É isso aí. É isso? Fabiana, Jofre, está chegando, estamos caminhando para o final, né? E infelizmente, né? Eu não vou mentir, viu, Fabiana? Eu ficaria aqui mais tempo, porque você não é só a candidata a prefeita de Arapiraca, você está segura no que fala, certo? E eu tenho certeza que quando eu sou suspeito para falar, que eu falo muito na força da mulher e tal, mas não é. É porque nasce em Arapiraca um momento ímpar, entendeu? Onde duas mulheres colocam seu nome, né, o cargo de prefeita e vice-prefeita, que aqui eu quero até dizer assim, é uma dupla quero, né? Isso. E a mulher, ela não precisa conquistar o seu espaço. Ela precisa ocupar, acreditar e mostrar a sua representatividade. Aí o que eu tenho a dizer é o seguinte, que é chegada a hora das mulheres, já que representam 55% do eleitorado de Arapiraca, dar as mãos, unir os corações e, junto com Fabiana e Manuela, marchar que Arapiraca vai mudar. Obrigada, exatamente, viu? Exatamente. Por essa palavra, esse incentivo, esse voto de confiança. Hoje, infelizmente, a Manu não pôde estar presente, que ela estava em atendimento, mas aqui eu só tenho a agradecer essa parceria. Ela é uma mulher de bem, do bem. E, acima de tudo, cristã, não é isso? Cristã, psicóloga. Já esteve comigo nas gestões por onde eu passei. E, assim, onde ela realizou o trabalho dela, realizou com muito cuidado e carinho. Teve excelentes frutos. Quando eu tive prefeita, ela ficou à frente do CRANSV e foi superintendente dessa parte da violência contra a mulher, e onde a gente desenvolveu uma parceria muito boa com a Patrulha Maria da Penha. Quando eu estive na Secretaria de Estado, ela também participou lá comigo, no setor onde eu implantei o núcleo do idoso. Não tinha, eu implantei, e depois a gente conseguiu avançar e assinou o Pacto Nacional da Pessoa Idosa. Fomos o primeiro estado do Nordeste a assinar esse pacto, que é o gestor maior se responsabilizando em agir em políticas públicas para acolher a pessoa idosa. E após eu assinar esse pacto, eu consegui a assinatura dos 102 municípios, que quer dizer o que essa assinatura? Que os 102 prefeitos de Alagoas se comprometeram em contribuir com melhores serviços prestados à comunidade idosa. Então, assim, quando você consegue a assinatura de um pacto desse, é muito importante, porque dali vem o nascedouro das políticas públicas, porque o gestor sabe que vai ser cobrado, né? Então, a Manu esteve comigo, e após eu sair da secretaria, ela assumiu a pasta de Estado da Assistência Social, desenvolveu um trabalho muito bonito. Na passagem dela, teve aquele momento das enchentes, foi muito atuante,
né? Graças a Deus, a confiança que eu depositei nela, ela correspondeu assim demais. Isso é bacana. E foi. É muito positivo quando a gente acredita a confiança em alguém e aquela pessoa nos atende a expectativa e ainda nos surpreende. Porque várias vezes eu recebi elogios pela indicação dela e eu me sentia muito feliz dela, porque volta e meia eu pego ela no susto, assim, todos esses convites foi assim. Ela estava no canto dela, cheguei, mulher, vem cá. Ela, você... Missão. E ela todas as vezes, ela vê dessa forma, você falou a palavra certíssima, Jufre. Ela compreende assim como eu compreendo, desse momento meu e dela, que é um momento de missão. Isso aí. Não é outra palavra, é de missão, de compromisso com Arapiraca, com as pessoas, com o munícipe, com o povo de Arapiraca, da gente trabalhar junto com a UCA, junto com os vereadores de direita, para a gente construir uma Arapiraca mais humana, mais próspera, de mais oportunidade. É isso que eu busco e que o meu coração deseja. E eu peço a Deus que Ele me permita eu alcançar esse sonho, que é de ver Arapiraca tendo a oportunidade de desfrutar de dias melhores, né? Ô, Fabiana, e é bom demais quando a gente cumpre o nosso legado, né? Isso. E aí a gente deixa os comentários, né? E principalmente quando a gente não está presente e a coisa é positiva, né? Que bom. Você fala da Manu e eu falo de um testemunho de uma que passou quando você estava lá na prefeitura, que é do jurídico, né? E ela viu uma foto nossa e fez um comentário que quase não para, só positivo. Que bom. A doutora Natália. E foi, que bênção. Bênção. Isso é que é bom, né? É. Graças a Deus. Manda um abraço para ela. Darei sim. Fabiana, eu queria aproveitar aí essa parte do encerramento, aproveitar o seu slogan de campanha, seu e da Manu, né? Amor e coragem. Isso. Né? Eu queria citar a prece da serenidade. Amém. Que Deus nos dê coragem. Dê a você, né? Meu amigo. Nessa luta. Coragem para mudar tudo aquilo que você possa. Força para resistir e reconhecer aquilo que você não pode mudar, né? Mas serenidade acima de tudo para distinguir uma coisa da outra. Viu? Que Deus abençoe. Amém. Obrigada por esse carinho, por essa mensagem, por esse sentimento de acolhimento que vocês têm tido comigo. Amém. Principalmente pela confiança, né? Que eu sei que o gostar é recíproco e é verdadeiro. E principalmente a vontade da gente é de construir uma nova Arapiraca. Uma Arapiraca mais digna, mais humana, de mais oportunidade para todos. Arapiraca merece. Com certeza. E que Deus nos permita que seja no aniversário dela dos 100 anos. Amém. Amém. Uma Arapiraca centenária em formas e cores. Que assim seja, né? Linda. Isso aí. Que assim seja. Obrigada, meus amores.